Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui, muito animado para o segundo dia de Atos comentado por nós. Atos comentado por nós estamos comentando o livro de Atos inteiro. Se você perdeu o primeiro dia, não tem problema, você pode voltar no canal e assistir. Foi capítulo 1, capítulo 2. Hoje nós vamos fazer capítulo 3 e capítulo 4. E se você não conhece esse projeto, a gente coloca a câmera em cima aqui, olha, dá uma olhada, e aí a gente abre o texto e a gente começa a rabiscar juntos aqui. Qual que é a ideia desse projeto? Todo cristão precisa ter uma Bíblia comentada por ele. Olha só, eu tava um dia, deixa eu te falar de uma mensagem que me despertou assim. Eu tava um dia ouvindo o Francis Chan pregando lá no Passion. Se eu não me engano, 2011, alguma coisa assim. E aí ele começou a ministrar dizendo que um dia uns testemunhos de Jeová chegaram na igreja dele, na casa dele. E aí eles começaram a pregar para ele, falando ali, né, das doutrinas e tal. E aí ele disse o seguinte, que ele perguntou era uma moça, eram duas moças, falou assim: eu posso contar para vocês algumas coisas que Deus tem feito na minha vida? E eu falo e Deus me ouve e me responde. Aí elas ficaram meio assim, aí ele começou a contar testemunhos de momentos que ele orou e Deus respondeu. E foram tão fortes os testemunhos que a moça que era mais velha, a líder, falou para a outra: vambora, tal, né, já deu. Aí ele falou: posso andar com vocês na rua? Porque eu quero continuar contando algumas coisas. Ele começou a seguir elas e contar mais coisas, tal. Até que elas pararam ele e perguntaram assim: beleza, o que você é? Você é um desses pentecostais, esses carismáticos? O que você é? Ele falou: não importa o que eu sou. Eu sou apenas um homem simples que pego esse livro, a palavra de Deus, leio e pratico. Só isso. É só isso que eu sou. Aí ela falou assim: esse é o seu problema. Acredita? Ela falou para ele: esse é o seu problema. Ele falou: por quê? Porque você não consegue entender esse livro se um dos nossos líderes não te explicar. E ele disse: não, cara, esse é o problema de vocês. Porque como é que vocês sabem que é verdade o que eles estão te explicando se vocês não leem por vocês mesmos? Se vocês não buscam, porque vocês não acreditam que o Espírito Santo possa guiar vocês em toda a verdade. E ele falou que ele voltou para casa, tal, assim, né? Aquela sensação de ganhei, né, a discussão. Mas aí no caminho ele pensou: cara, eu não fui honesto com elas. Por quê? Porque um monte de coisa eu só sei porque alguém me falou. Porque eu estudei lá no seminário, porque eu li lá no livro, porque alguém pregou, mas eu não fui lá conferir. E sabe, a gente está fazendo isso aqui por causa disso. Eu quero que você veja nas Escrituras, você esteja com o versículo aberto, você leia o livro inteiro, a Bíblia inteira, estude toda ela. Eu lembro que quando eu ouvi essa pregação, eu tomei uma decisão: eu vou reler as Escrituras para saber o que ela fala sobre a igreja, sobre o Espírito Santo, sobre salvação, sobre a segunda vinda, tudo, cara. Você precisa ser bereano. Você precisa ir lá e conferir nas Escrituras. E é por isso que a gente criou esse projeto. Todo cristão deveria ter uma Bíblia comentada por ele. E nós vamos mergulhar juntos em Atos. Atos faz parte desse box aqui, ó, do Novo Testamento, que vem Hebreus, vem 1 e 2 Coríntios e vem Romanos e Atos, ok? Eu disse no último dia que está com frete grátis, mas tem mais um que a gente deixou com frete grátis, que foi o primeiro que a gente lançou, são os Evangelhos comentados. Cara, isso aqui é um xodó nosso aqui, deixa eu te mostrar. Os Evangelhos comentados. E nesse aqui vem, claro, os 4 Evangelhos. Vem Lucas, olha aqui que legal. Vem Mateus, Marcos, vem João. E João, Mateus e Marcos nós já comentamos. João e Mateus tem no YouTube e Marcos tem lá no nosso Instagram, inteiro comentado, versículo por versículo. Então, para aproveitar esse tempo que nós estamos aqui comentando juntos Atos, a gente colocou com frete grátis para o Brasil inteiro. Isso mesmo, frete grátis para o Brasil inteiro. Nós vamos bancar o frete para ir aí para sua casa. Os Evangelhos comentados então, com frete grátis, aproveita, beleza? Gente, para você que está aqui pela primeira vez, nós estamos fazendo segunda, quarta e sexta Atos comentado e cada dia a gente comenta 2 capítulos. Então, vamos embora, mano. Vamos mergulhar aqui na palavra de Deus. Abre aí comigo Atos capítulo número 3. Douglas, eu não tenho esse livrinho.
não tem problema, pega a sua Bíblia, pega papel, pega caneta e vamos juntos estudar, ok? Atos, capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do versículo de número 1 juntos aqui. Tá preparado aí? Pegou tudo? Pegou seus marca-textos, sua caneta, seu papel? Então vamos embora, vamos juntos. Olha só, começa dizendo: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Então uma coisa que eles faziam, que eles insistiam sempre, era na oração, de casa em casa, no templo, tudo mais. E aí estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente, guarda isso, ó, um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Cara, deixa eu parar aqui um minutinho, tá? E eu quero que você olhe para esse homem, pense nesse homem, vamos meditar sobre esse homem juntos hoje aqui. Um homem coxo de nascença que diariamente, ou seja, todo dia, era colocado à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Gente, nós estamos falando de um homem que ficava, guarda isso, na porta. E aqui eu posso já te dar uma interpretação, na porta da presença de Deus. É isso mesmo. Olha só, ele conhecia toda a turma do templo. Ele conhecia todo mundo. Provavelmente ele ficava ali na porta: ô João, ô José, ô Marcos, ô bom dia Solange, bom dia fulano. Ele conhecia toda a turma do templo. Ele conhecia toda a movimentação do templo. Ele conhecia todas as datas do templo, mas nunca entrou. Por quê? Porque era coxo. Ele tinha um defeito, ele tinha um problema que não o permitia entrar na presença, não o permitia entrar naquele lugar do culto verdadeiro. Ele era alguém na porta da presença. Meu irmão, eu sinto que Deus está falando com alguém hoje aqui. Tem alguém hoje aqui que Deus está falando. Eu não sei se é para todo mundo isso daqui, mas eu sinto que tem alguém. Cara, você mora na porta da presença. Você sabe como é que é o movimento de quem está na presença. Você conhece todo mundo que está na presença. Você é amigão da turma da presença. Mas diariamente você é colocado à porta. Por quê? E a pergunta aqui é a seguinte: qual área da sua vida te impede de entrar em um relacionamento com Deus? Hein? Qual é a área da sua vida que te impede de entrar em um relacionamento com Deus? De mergulhar, de fazer o que vai acontecer aqui. Por quê? Porque aqui, ó, ele vivia pedindo esmola, ele vive nesse modo sobrevivência. Sabe? Me dá uma migalhinha aí. Pô, aquele culto foi maravilhoso, hein? Caiu uma migalhinha, como se sobrevivesse mais uma semana. Pô, a conferência foi muito boa, me deu um gás para mais 15 dias. Mas não tem a vida abundante. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, mais uma vez, o que ele pede? Pediu-lhe uma esmola. Mais uma vez ele fala: cara, me dá mais uma palavrinha aí para eu sobreviver mais uma semaninha. Pediu esmola. Mas olha o que acontece nesse dia. E, cara, eu espero que esse seja o dia na sua vida. Pedro, fitando juntamente com João, disse... E aqui eu acho um negócio muito legal. Olhe para nós. Olha para nós. Pedro chama atenção para os dois. Olha para nós. A gente não tem ouro, a gente não tem prata. Ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa. Esperando receber o quê? Uma graninha ali. Porém, Pedro lhe disse: não possuo nem prata nem ouro,
mas o que eu tenho... Ei, olha isso aqui. Mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente os seus pés e os seus tornozelos se firmaram. Olha aqui a cura. E dando um salto, ficou em pé e começou a andar. E, meu irmão, entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. É uma cura que leva à presença de Deus. O que eu acho louco aqui é ele falar, olha para nós, ok? Olha para nós. Só tá ele e tá João ali, né? Só que quando ele vai falar do que ele tem, né? Que ele tá falando o que eu carrego, ele tem que falar eu, né? Ele tem que falar eu. Por quê? Porque não tem como eu saber de você. Você tem que testemunhar sobre você, cara. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu quero te dar. Levanta e anda. Não tem como eu falar da pessoa do lado, não tem como eu falar do outro. Eu posso falar de mim. E a minha pergunta para você hoje é: qual é o seu tesouro? O que você tem? Né? Em outras palavras, qual é a sua riqueza? Quando as pessoas chegam perto de você, elas saem cheias do quê? Quando as pessoas estão perto de mim, elas saem cheias de raiva. Elas saem cheias de angústia, cheias de tristeza, cheias de alegria, cheias de dinheiro, cheias de presente. Ou elas saem cheias do Espírito, cheios da presença. O que as pessoas recebem quando chegam perto de você? Mano, esse cara entra no templo agora. Ele entrou no que ele estava a vida inteira na porta. Agora ele entra e todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era, ou seja, era conhecido de todo mundo, o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. Então, isso aqui é sempre o efeito, eu já mostrei isso para vocês no anterior, do sobrenatural, tá? É chamar a atenção. Chamar a atenção para o quê? Para a pregação do Evangelho. Ok? Sempre é um chamar a atenção para a pregação do Evangelho. Então, o que vai acontecer na sequência? Enquanto aquele homem ainda se mantinha... Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado Salomão. Então aqui, ó, o sobrenatural faz o quê? Olha aqui. O sobrenatural atrai. O sobrenatural atrai. Guarda isso que eu tô te falando. Gente, Deus quer liberar sobre nós o sobrenatural. Dons espirituais para a gente viver. O sobrenatural atrai. Agora, quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo... Então, a pergunta é... O que você vai fazer com essa atenção? Posso falar outras coisas que atraem? Cara, oratória, ensino, uma habilidade de se conectar com pessoas, boa comunicação, um canal do YouTube, um Instagram, uma conferência. Cara, essas coisas atraem, tá? A pergunta é, o que você vai fazer com essa atenção? Hein? O que você vai fazer com essa atenção? Olha o que os discípulos fazem. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isso? E por que estão os olhos fixos em nós? Como se pelo nosso próprio poder e piedade tivéssemos feito este homem andar. Primeira coisa, cara. Isso aqui é muito louco. Só que a gente tem que guardar no nosso coração. Eles não aceitam receber os méritos. Não aceite receber os méritos. E eles falam de duas coisas aqui muito forte, ó. Porque vocês estão achando que é pelo nosso próprio poder. Não, Douglas, eu sempre falo, é pelo poder de Deus. Mas eles adicionam uma segunda coisa, ou nossa piedade.
Porque tem muita gente que fala, não, é pelo poder de Deus. Mas é que eu paguei um preço, né? Foi o poder de Deus adicionado ao meu jejum, à minha oração, ao monte que eu subi. Eles estão dizendo, não tem a ver nem com o nosso poder, nem com a nossa piedade. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. Olha o que ele vai dizer, gente, isso aqui. Abraão, Jacó, Isaac, os pais estavam apontando para quem? Para Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos quando este havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Agora aqui, aí eles jogam tudo nos pés de Jesus. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. O que você vai fazer com a atenção que Deus faz as pessoas darem a você? Devolva tudo para a glória de Cristo. Outras palavras, use tudo para que o nome de Jesus se torne cada vez mais famoso. É tudo para ele, é tudo sobre ele, cara. E é interessante que Pedro vai pregar o evangelho para essa galera. Pedro vai pregar a boa notícia, mas antes da boa notícia, sabe o que vem? Antes da boa notícia, nós temos que aprender a pregar a má notícia. E a má notícia é essa: nós somos pecadores. Olha isso aqui. Vocês traíram, negaram diante de Pilatos, vocês negaram o santo e o justo, pediram que fosse solto um assassino, vocês mataram o autor da vida. Gente, o que eu peço hoje para o Espírito Santo faz a gente entender que isso aqui é sobre nós. Vocês mataram o autor da vida. O que matou Jesus? Ou, em outras palavras, quem matou Jesus, gente? Quem matou o autor da vida? Eu e você matamos o autor da vida. Os nossos pecados pregaram ele na cruz. E é por isso que essa má notícia do meu pecado, do escândalo do meu pecado, precisa ser anterior à boa notícia. Porque do que adianta eu chegar e falar para você assim, cara, sabe que toda a sua dívida... Um amigo meu uma vez usou a seguinte ilustração. Imagina que chega o açougueiro na porta da sua casa, o açougueiro lá do bairro, e fala assim, sua dívida está inteirinha perdoada, tá? E aí você olha para ele e fala, mas que dívida? Eu não lembro de ter feito nenhuma dívida. E aí ele fala, pegaram um monte de coisa no seu nome lá, você está devendo um monte lá. Então não adianta eu falar de perdão dos pecados se a pessoa não entendeu a profundidade da dívida dela e da maldade. Antes da boa notícia, gente, vem a má notícia. E olha o que Pedro vai fazer na sequência, então. E agora, irmãos, entendeu? Depois da má notícia, e agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. De novo, ele usa o Antigo Testamento aqui para conectar com eles. Portanto, arrependam-se e convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Olha a pregação qual era. Arrependam-se e convertam-se. Gente, salvação, eu vou repetir o que eu falei na semana passada, é arrependimento,
mas crer em Jesus. Por que, Douglas, essas duas coisas? Não é só crer em Jesus? Sim, mas crer em Jesus é dar as costas para o pecado. Se virar para Cristo é dar as costas para o pecado. Então sempre arrependimento e crer em Jesus vai estar juntos. A salvação, a conversão, a nossa salvação, a nossa conversão, ela é arrependimento, mas crer em Jesus. E por que é importante essa ênfase? Porque muito tem se falado sobre um crer em Jesus sem arrependimento de pecado. E isso não é salvação. Por quê? Porque não tem como eu me virar para Cristo sem dar as costas para o pecado. Porque se eu falar que tem como crer em Cristo, ir em direção ao Cristo e também em direção ao pecado, eu estou dizendo que Cristo e o pecado estão lado a lado. E eles não são. É trevas e luz, completamente opostos. Então a pregação de Jesus e dos apóstolos sempre foi: arrependam-se e convertam, para que sejam cancelados seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Olha só, ele começa a falar sobre a volta de Cristo. Ele envia o Cristo, ao qual é necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por meio dos seus profetas desde a antiguidade. Olha que interessante, gente. Ele vai dizer aqui agora que Cristo voltará. Quando? Ok? Cristo voltará. Agora ele vai falar, o céu está segurando ele. Quando que o céu vai liberá-lo? Receba até o tempo da restauração de todas as coisas. Então, você tem que entender isso aqui. Isso aqui é muito importante para nós. Deus vai restaurar todas as coisas. Deus vai restaurar todas as coisas, tá? Qual é o ministério de Jesus? Restaurar todas as coisas. Anota aí, Deus está restaurando todas as coisas. E é legal e importante essa palavra restaurando. Porque, gente, o que é restaurar? Restaurar é diferente de reformar. Tem gente que acha que Deus está reformando. Porque, vou fazer uma reforma aqui no estúdio. Eu vou aumentar algumas coisas, eu vou adicionar algumas coisas, eu vou tirar algumas coisas, vou fazer um cômodo a mais, vou abrir um banheiro maior ali. Isso é reformar. Agora, o que é restaurar? Quando eu falo, vou restaurar esse prédio, ou restaurar esse quadro, é fazer voltar ao original. Então, restaurar é fazer voltar ao original. Ok? Isso é restaurar. Ou seja, Gênesis 1 e 2. Deus quer fazer tudo voltar como era no original. Deus está restaurando todas as coisas. Na volta de Cristo será a restauração de todas as coisas, quando nós vamos voltar a ser como no original. Então, estude Gênesis 1 e 2 para que você saiba o que Deus está fazendo. E aí diz assim, porque Moisés disse, o Senhor Deus fará que no meio, olha só, o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim, e esses vocês ouvirão em tudo que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. Então Moisés, lá, e aí anota aí, Deuteronômio 18:15, já estava profetizando sobre a vinda de Cristo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão, na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado. O quê? Tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido que cada um abandone a sua maldade. De novo, ele fala de ressurreição. Deus ressuscitou Jesus
Para quê? Para que primeiro, isso aqui é importante, gente, primeiro aos judeus, povo da promessa, povo da aliança, e depois para o mundo todo. Que já é uma dica de que ele vai abrir para os gentios, ok? Essa é a pregação de Pedro depois que aquele coxo é curado. Mas aí, meu irmão, vem o capítulo de número 4. E o capítulo de número 4, então, os líderes começam a ficar alvoroçados. Por quê? Porque o povo está todo mundo ouvindo essa mensagem e ficando impressionado com essa mensagem. Então, vamos para o capítulo 4. Então, vamos lá. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. E interessante que agora esses líderes, então, aparecem e eles vão vir contra os discípulos, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Gente, o que eles estavam ensinando? Em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Eu vou falar mais uma vez. Cara, estude sobre a ressurreição. É um tema chave da fé cristã, da plantação da igreja. Isso é muito importante, tá? E aí, continua. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Então, eles ficam presos. Ó. Pedro e João ficam presos no cárcere. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram. E olha aqui, subindo o número desses homens a quase 5.000. Então, o Espírito Santo estava agindo ali no meio deles. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos, os escribas se reuniram em Jerusalém, como o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocaram os apóstolos diante dele e fizeram uma pergunta. Olha a pergunta, gente. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Lembra que eu falei para vocês? Qual que é o nome desse livro aqui? Atos do Espírito Santo. Então você vai ver o Espírito Santo falando através de Pedro. E lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de Deus. Você repara, gente, que toda oportunidade que eles tinham era usada para quê? Para quê, gente? Para anunciar a Cristo. Toda oportunidade que eles tinham era feita, era usada para eles anunciarem a Cristo. Gente, aqui era a oportunidade de falar, foi a gente, nós somos líderes desse novo movimento, grava aí meu nome, Pedro, João, nós somos top, segue a gente lá no Instagram, segue nosso canal do YouTube, a gente faz lá milagres e tal. Não, cara. Toda oportunidade, eles estavam ali dizendo, é sobre ele, apontando para ele, é o nome dele, sabe aqueles que vocês crucificaram? É ele é o rei, ele é o Senhor, ele é o dono de todas as coisas. Era tudo apontando para Cristo. E olha aqui de novo, ó, que vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou. Este Jesus e aqui ele vai usar uma linguagem que eles entendiam, este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. Deixa eu te explicar, isso aqui é muito legal, o que é a pedra angular. Gente, quando eles iam fazer uma parede, uma construção, eles tinham uma pedra, e você vai ver em outros lugares a pedra de esquina, tá? Então,
pode chamar aqui da pedra angular, ou a pedra de esquina. Ok? Por quê? Porque era essa pedra, tá? Que estava aqui, ó. Então imagina uma pedrona aqui. E essa pedra, ela tinha que ser perfeita. Ela tinha que ser totalmente angulada. Tudo. Por quê? Porque eles iam seguir a próxima pedra a partir dela. E a próxima a partir dela. E a próxima a partir dela. E a próxima do lado a partir dela. E a outra a partir dela. E assim toda a construção era baseada na pedra angular. Você entende que cada pedra, para estar correto na construção, ela tinha que ser uma cópia da pedra angular. Está entendendo? Se esse aqui é Jesus, quem somos nós? Cópias de Jesus. É por isso que você está aqui no Jesuscope. E ele está dizendo, cara, vocês são construtores. Essa pedra que vocês rejeitaram, sabe quem era? A pedra angular. Vocês simplesmente estão destruindo o edifício, porque sem pedra angular não tem construção. E aí o texto, que eu queria desafiar você a decorar esse texto. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então deixa eu afirmar isso com todas as letras. Salvação é somente através de Jesus. Cara, o evangelho, ele te chama para uma exclusividade. Não é um dos caminhos é Cristo. Não, gente. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Salvação é só em Jesus. Desafio de hoje, decorar Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é a pedra angular nessa construção. E aí continua. Ao verem a ousadia de Pedro, olha o que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. E João, e sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Na sua fala, é possível reconhecer que você anda com Jesus? Posso te fazer essa provocação? Na sua fala, é possível reconhecer que você anda com Jesus? É muito louco porque Jesus falou, no dia que vocês forem questionados, vocês foram levados diante de autoridade, não se preocupem, o Espírito Santo vai dar o que vocês precisam falar. E é exatamente o que acontece aqui. Eles sabiam que eram iletrados, incultos, eles não tinham formação, eram pescadores, mas falavam com ousadia, com eloquência, porque andaram com Jesus. Vendo que o homem havia sido curado, estava com eles, nada tinham que dizer ao contrário. E deixa eu parar aqui rapidinho para falar uma coisa importante para vocês. Olha isso aqui, gente, presta atenção nisso aqui. Vendo que o homem havia sido curado. Gente, presta atenção nisso. Eles viram. Se falasse assim, não, eles não acreditavam que foi verdadeira aquela cura. Eles achavam que tinha sido falsa a cura. Beleza. Aqui está afirmando. Eles viram que o homem foi curado. E aí, mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo, o que seria o óbvio aqui? O que seria o óbvio de estar escrito aqui, gente? Vendo que o homem foi curado de forma sobrenatural.
Eles se reuniram no Sinédrio e discutiam. Qual que era o óbvio? E aí? Quem é que vai se converter primeiro? Porque o cara foi curado. No nome de Jesus. Mas olha o que acontece. O que faremos com estes homens? Gente, isso aqui é muito forte. O que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Gente, eles estão pensando assim, como é que a gente elimina esse, mesmo sendo verdade, que vai nos atrapalhar? A vontade deles de permanecer no poder, de permanecer no trono era tão grande que na frente deles a verdade. E eles não aceitaram. E eles não abraçaram a verdade. Esses homens eram indesculpáveis. Eles viram um milagre acontecendo na frente deles e eles não aceitaram. Por quê? Porque não queriam sair do trono. Sabe que isso aqui, gente, acontece comigo e com você. Você sabe que você tem que entregar. Você sabe que você tem que entregar. Mas porque você não quer sair do trono, você prefere não fazer. Mas para que haja maior divulgação entre o povo, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Então eles vão ameaçar os discípulos. Estão com medo do povo, porque o milagre foi feito. Então eles não vão fazer nenhum mal aos discípulos aqui, só vão ameaçar ele. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Agora, olha a resposta dos discípulos, gente. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem, se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores que a Deus. Ele joga real para os caras. Ele fala assim: quem devemos obedecer? A homens ou a Deus? E, gente, essa é a escolha diária que a gente faz. Quem você vai escolher obedecer, a homens ou a Deus? Quem você está preocupado, com homens ou com Deus? Com a opinião de quem você está preocupado, com homens ou de Deus? Deus fala: ide, pregai o evangelho, chega na faculdade, prega o evangelho para todo mundo. Mas o que vão pensar de mim? Gente, você está querendo obedecer a homens, ficar bem diante de homens ou de Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós fomos chamados, gente, para ser testemunhas. E depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade, mais de 40 anos coxo, e estava andando naquele dia pelo poder de Jesus Cristo. E aí, essa parte aqui é muito boa, gente. Esse final aqui é maravilhoso. Presta muita atenção no que acontece. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo que os principais sacerdotes e anciãos tinham lhe falado. Então, do que eles falaram aqui, ó? Contaram tudo. Do que eles estão falando aqui? De todas as ameaças. De eles falarem: ó, para de falar no nome deles, não vai dar problema para vocês. Vocês vão sofrer com isso. Com certeza ameaçaram de morte, ameaçaram de prisão. Ouvindo isto, unânimes. Então a pergunta é: o que fazer? Porque nós estamos vivendo um pouco disso, né? O que fazer diante da perseguição? Essa é a pergunta desse texto. O que eu faço diante da perseguição? Então, primeiro, compartilham com a igreja. De novo, gente, quem está passando a perseguição agora é nós. Não é Pedro e João estão sendo perseguidos. Não. A igreja. Ok? Segundo, o que eles fazem? Ouvindo isto, unânimes, o que eles fazem? Levantaram a voz a Deus. Segundo, gente, o que fazer na perseguição? Oração. Se achegar
a Deus. Ok? E aí eles começam a orar. Agora presta atenção na oração desses homens. Sério, para agora e presta atenção no que essa igreja perseguida vai orar. Presta atenção. Tu, soberano Senhor, fizeste o céu e a terra. Então, o que eu começo falando aqui? O mar e tudo que nele há. Primeira coisa que eles falam na oração deles aqui, ó. Soberania. Deus, o Senhor criou tudo, o Senhor é dono de tudo. O Senhor criou esses homens que estão nos perseguindo. Tu és soberano, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor não é pego de surpresa. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Segunda coisa, está escrito que isso ia acontecer. Está escrito que isso ia acontecer. Terceira coisa que eles falam na oração, essa perseguição é contra Jesus. Não é uma perseguição contra a igreja somente, mas contra Jesus. Olha aqui, contra o seu ungido. Porque de fato nessa cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, ó, de novo, soberano, no controle. Gente, entenda uma coisa, perseguição, pessoas se levantando contra o evangelho, nada disso pega Deus de surpresa. Olha, então, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ninguém pega Deus de surpresa. Ah, meu Deus, essa televisão. Ah, meu Deus, esse youtuber agora está se levantando contra Deus. Ele usa tudo para a glória dele. Agora, presta atenção agora aqui. Era até aqui que eu queria te trazer. Ó. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles. Olha para as ameaças deles. E aí, como nós temos orado? Senhor, olha para as ameaças, olha para o que está acontecendo. E a nossa oração e faz eles pararem. E cala esses homens. Tira o canal do YouTube deles. Tira a televisão deles. Tira o rádio deles. Tira o poder deles. Cala eles, Senhor. Senhor, mata todos esses que estão aí se levantando. Olha a oração deles, gente. E concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estende as tuas mãos para fazer curas, sinais, prodígios por meio do seu santo Jesus. Eles não oram para parar a perseguição. Não oram para parar a perseguição. Oram por mais coragem e ousadia. Sabe qual é a oração deles? Senhor, não deixa a gente mudar a mensagem. Senhor, que os teus servos que anunciam a tua palavra com toda ousadia, continua fazendo milagres. Tendo eles orado, olha como a oração for precisa. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Eles pedem mais Espírito Santo, não menos perseguição, mas mais Espírito Santo, cara. E da multidão dos que creram, eram um coração e uma alma. Então aqui, o tempo todo ele enfatiza unidade, não tinha divisão, era um coração e uma alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Então, essa unidade era também nas finanças. Não era uma unidade só de, tamo junto, hein? Ô, brother, somos irmão, hein? Aqui, você é meu chegado, te amo. Não, essa unidade também vazava no financeiro. Vazava no cuidado um com o outro. Olha só,
Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, isso aqui é muito forte, não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Gente, isso aqui é muito forte. Não havia necessitado entre eles. Eles resolveram o problema da pobreza com o quê? Unidade de espírito. Uma só alma, um só coração. E aqui vai entrar um novo personagem. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Então, Barnabé tinha um apelido, cara. O apelido dele era o mesmo nome do Espírito Santo, filho da consolação. Olha o apelido do cara, né? E ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Isso aqui é muito importante para a próxima coisa que vai acontecer com Ananias e Safira, mas aí é para o nosso próximo vídeo, porque entra no capítulo 5. Então a gente terminou aqui, capítulo de número 4. Olha aí, já fizemos Atos 1, Atos 2, Atos 3, Atos, capítulo de número 4. Lembrando, se você quiser, dá para você pedir Novo Testamento, vem Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios e Hebreus, frete grátis para todo o Brasil. E hoje eu coloquei também os evangelhos, frete grátis para todo o Brasil. Se você quiser só pedir, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses já tem vídeo com os comentários, você vai poder fazer junto. Tá faltando só Lucas, que nós vamos fazer também. Aproveita o frete grátis. Cara, você pensa num presente legal. Eu quero presentear meu filho, minha filha, meu genro, minha nora, meu pai, minha mãe. Cara, leva um desses aqui, vai abençoar muito eles. Nós vamos bancar o frete para vocês. Aproveita. Então, próximo Atos comentado por nós é sexta-feira. A gente está fazendo segunda, quarta e sexta, para dar tempo de você digerir, pensar e colocar em prática o que nós estamos aprendendo aqui. Então, sexta-feira a gente volta às 9 da noite. É legal você assistir 9 da noite, que você assiste ao vivo junto com a gente. A gente vai estar nos comentários, a gente solta 9 da noite e vê todo mundo junto. A gente vai estar nos comentários conversando lá. Vai ser incrível, tá? Obrigado por todos vocês que ficaram aqui até agora. Curte esse vídeo, deixa um comentário, também pega esse link, manda para todo mundo, fala, já saiu um, já saiu o 2, vamos fazer juntos Atos, junto uma galera para estudar juntos, porque o nosso objetivo é que você ame a palavra de Deus, é que você seja apaixonado pela palavra de Deus e você seja uma testemunha da ressurreição. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!